a base do cristão. Lembrando que não é sobre religião, mas sobre os fundamentos básicos para sermos cristãos. Vamos falar sobre a mentalidade de Cristo, sobre a vida completa, sobre a Bíblia Sagrada, oração e jejum. Bom, prazer, eu sou a irmã Renata da Rocha e venho aqui para para a série, sobre discipulado espiritual. Hoje é o início de uma longa jornada em que nós vamos aprofundar a palavra de Deus, em nome de Jesus, e chegarmos onde Deus quer que individualmente e coletivamente Deus quer que cada um de nós cheguemos. Amém? Bom, lá em Romanos 12:2 diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Bom, aqui a gente já começa sabendo e entendendo que devemos ter a mentalidade de Cristo. Sim, e se devemos ter a mentalidade de Cristo e nos transformar para ela, significa que não nascemos com ela. Exatamente. Nascemos com influências de mentalidade do mundo, secular. E por que não, também, malignas e de várias idolatrias, que juntando tudo dá a mesma coisa. Nascemos com a mentalidade de tradições familiares, de hereditariedades, ou seja, com tudo que é mentalidade menos a de Cristo. E essa é a grande transformação que o cristão passa. Ele passa já antes de ser batizado, ele precisa ter essa consciência, que vai se batizar para ter uma completa mudança de mentalidade, que muitos chamam de metanoia. Exatamente. E ela começa não com a força dos nossos braços, mas ela começa quando nós nos rendemos e nos arrependemos. É basicamente um processo assim. A gente escuta como Deus faria, como o Espírito Santo, Jesus Cristo faria, a gente reconhece que a gente não faz dessa maneira, e aí a gente faz o quê? Se arrepende e mostra para Deus o desejo dessa mudança. Nós vamos o quê? Orar, se arrepender, reconhecer e confessar para Deus. E Deus vem com a sua graça, com a sua força, nos potencializa para termos a mentalidade de Cristo. Isso está em Atos 3. Logo, nós começamos uma jornada de transformação. E Deus vai matando os frutos ruins dessa árvore que não vem do Senhor, até que Ele arranca ela com raiz e tudo, e nos coloca dentro da mentalidade de Cristo. É basicamente esse o processo. Falando parece fácil, mas vivendo é uma batalha, é uma guerra. Mas uma das mentalidades de Cristo é que somos vencedores. Logo, é uma guerra vencida no nome de Jesus. Aqui, Deus fala sobre a mentalidade mundana. E são várias que nós vamos aprofundar aqui. E vamos fazer muitos conteúdos da mentalidade tal para a mentalidade tal. Mas para a gente ter um entendimento prático ainda maior sobre essa palavra, é basicamente assim. Imagina você ser uma pessoa orgulhosa e se transformar em uma pessoa humilde. Imagina você ser uma pessoa desonesta e se tornar honesta. Deus te transformar. Imagina ser uma pessoa infiel e se tornar fiel. Uma pessoa inútil se tornar útil. Uma pessoa perturbada e se tornar uma pessoa pacificadora. Enfim, são várias pontas. Imagina uma pessoa mentirosa se tornar uma pessoa verdadeira. Imagina você pensar, eu quero, enfim, ser uma pessoa bondosa e reconhecer o quão maldosa é. De uma pessoa falsa para uma pessoa honesta e verdadeira. Enfim, são muitas mudanças que a gente precisa fazer. Imagina de uma pessoa vitimista para uma pessoa cheia de dignidade, cheia de força. Enfim, de uma pessoa preguiçosa para uma pessoa trabalhadora. É isso que Deus quer fazer com a gente. Transformar a nossa mentalidade mundana e humana para uma mentalidade sobrenatural, que é a de Cristo Jesus. E quão perfeito, agradável, bom deve ser a gente ser a pessoa que Deus nos fez para sermos desde o ventre da nossa mãe. A pessoa que Deus idealizou no reino dele. Imagina, como deve ser perfeito nós sermos a pessoa que Deus quer que a gente seja. Um espírito, a alma e nosso corpo. Como deve ser bom sermos inteiros no Senhor. No mundo em que a maioria das pessoas estão fragmentadas, antinaturais. Nos tornarmos pessoas naturais, segundo o reino de Deus. Como deve ser bom os nossos cônjuges serem escolhidos por Deus. Como deve ser bom a nossa família vir de Deus. Como deve ser bom a nossa profissão, o nosso dom ser exercido segundo como Deus quer. Como deve ser bom a gente desfrutar de momentos e experiências de descanso com o Senhor. Como deve ser satisfatório a nossa vida diante de Deus. É isso que Deus quer de nós, em nome de Jesus. Então, a gente precisa, de fato, saber quem está nos guiando para que a gente queira ter essa mentalidade de Cristo. Lá em Efésios
4, do 13 ao 16, diz assim: desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. No modo e na medida que vamos fazendo essa transição de mentalidade, nós vamos amadurecendo e ficando na estatura de Cristo. É de glória em glória, de mentalidade em mentalidade, de crença em crença. E assim nós vamos amadurecendo, evoluindo e chegando ao nível espiritual de Jesus. É possível. Mas muitas vezes, como temos pensado, Senhor, como sair? Como eu reconheço minhas mentalidades? Como eu reconheço qual é a de Cristo? Onde está? E nós vamos falar tudo isso. Mas tem uma coisa que Deus quer abrir os nossos olhos, que já continua aqui, ó. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Aqui Deus está falando aqui, que nós devemos parar de sermos infantis. Exatamente. Porque como crianças, pessoas infantis, que não têm esse amadurecimento, facilmente é enganado. É basta uma pessoa achar que sabe mais um pouquinho, que é o suficiente para ela ser enganada e levada por ventos de doutrinas, por ventos, por moda, por ondas. Ah, tá na moda, todo mundo assiste dorama. Aí todo mundo assiste. E quando vê, tá ali tendo uma mentalidade de engano, de encantamento, acreditando nesse novo conto de fadas, sendo que nem eles mesmos vivem aquela realidade. Filmes, séries, redes sociais, tudo isso veio para nos tornar encantados e com a mente aleatória. Aí ficam todos com as mentes cansadas, acreditando ainda que quem está fazendo a mente ficar cansada é a família, é o trabalho e Deus. Mas na verdade, não é não. Nós que devemos deixar de ser crianças e amadurecermos, aceitar a vida adulta. E criança é que precisa de histórias para dormir. Adulto não precisa. Adulto simplesmente dorme entendendo que precisa ter uma boa noite de sono para no dia seguinte encarar com maturidade, graça, amor e a mentalidade de Cristo a vida e o pão de cada dia. Exatamente. Faça um teste. Tira todas as historinhas para boi dormir, séries, filmes, entretenimentos de redes sociais, joguinhos, e começa a amadurecer para ver se você não vai conseguir expandir a tenda e fazer e ter tudo aquilo que Deus tem para gente. Porque Deus quer nos expandir. O mundo quer nos reduzir. Deus não. Deus ele quer nos dar uma vida completa. E assim nós vamos para João 10:10, que diz assim: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham a vida completa. Exatamente. Uma das melhores coisas que a gente tem em permitir essa mudança de mentalidade é termos uma vida completa. Diferente de como aprendemos que é ter a vida completa, é que a gente vai prosperar em tudo, ou que vamos enriquecer, na verdade, ter vida completa é sobre quem nós somos. É nos tornarmos pessoas maduras. Quer ver um exemplo? Em todas as nossas ocupações, nós temos uma mentalidade própria para cada uma delas. Para ser mulher de Deus, a gente tem uma mentalidade. Para ser pessoa, a gente tem outra mentalidade. Para ser homem, outra mentalidade. Para ser mãe, para ser filho, para ser avó, para ser vizinho, para ser amigo, companheiro, profissional, patrão, funcionário. Tudo, gente, tem uma mentalidade própria para cada ocupação da nossa vida. E ter a vida completa é justamente isso. Para cada ocupação, a gente ser o que devemos ser. Ocupar o espaço como devemos ocupar. Logo, vamos ter testemunhos para contar, vamos ter sucesso, vamos ter uma satisfação no ser. Tem muitas pessoas que querem ter, mas não querem ser. Com Deus, nós devemos ser e logo teremos o sucesso e tudo o que precisaremos para sustentar o ser, entende? Então, porque eu sou, eu acabo sendo bem-sucedido no meu trabalho e vou crescendo, me profissionalizando cada vez mais, naturalmente vou enriquecendo, porque eu sou competente, porque eu sou preparado, porque eu sou disciplinado, porque eu sou determinado, porque eu sou resiliente. Isso tudo são valores de Deus, que Deus nos dá para nós sermos e termos uma vida completa. Agora o maligno, ele vem para roubar e matar e destruir. E a gente sempre acredita que essa sentença, ela é isolada. Ele vai trabalhando de forma isolada para cada um, mas não. Esse, na verdade, é o processo que ele trabalha. Roubar, matar e destruir. Roubar a mentalidade que a gente já tem de Cristo, que é a forma ideal. Tirar e nos distrair, roubar a nossa atenção desse foco de crescimento, de aperfeiçoamento,
e de fé em Deus, ele vem para matar essa mentalidade desse ser e vem o quê? Para destruir. É como se ele fosse nos sentenciar. Não, realmente não vale a pena ter uma família. Não vale a pena ter filho. Não vale a pena ter uma natureza em Deus, ter a mentalidade de Cristo. Enfim, ele vai nos reduzindo. Enquanto Deus ele vai nos expandindo, o maligno vai nos reduzindo. E faz com que nós sejamos incompletos. Lembra, sobre ser inteiro é ter uma vida completa. Agora, sobre ser fragmentado é ter lacunas dentro da nossa vida. É como se fosse assim, eu vou chegar no meu trabalho, eu não vou querer saber das crianças. Pega um celular, dá para o filho, e ali não estou ocupando meu posicionamento de mãe e de pai. Eu estou negociando, fragmentando, reduzindo essa maternidade ou paternidade em prol, e normalmente, gente, é sobre a pessoa ficar no momento de preguiça, rolando feed de redes sociais ou vendo séries e filmes, trocando uma riqueza de Deus por uma pobreza maligna. Normalmente é sobre isso. E aí a pessoa vai aceitando se reduzir. Quando vê, o filho só ficou no celular e a mãe nem sabe mais como lida a vida como mãe. Ela matou a mãe que tinha nela. E, em extensão, aquele filho se torna órfão de mãe viva, de pai vivo. Então é isso que Deus quer da gente. Ele quer nos dar uma vida completa, expandir a nossa tenda. Enquanto o mundo fala e quer cansar a gente de ser mãe, de ser pai, de ser bons profissionais, de sermos inteiros, de sermos expandidos, de fazermos muitas coisas, ele quer o quê? Nos reduzir. Muitas vezes é uma pessoa que só trabalha, é uma pessoa que só fica de preguiça. Enfim, quer fazer uma redução da nossa tenda. Antigamente, tinha uma máxima, né, que as pessoas falavam, tempo é dinheiro. Mas, hoje em dia, mudou. Agora tempo para o mundo é o quê? Entretenimento. Vazio. E isso é muito sério. Mas para Deus, tempo é vida. E vida completa, em que cada momento eu sei o que eu devo ser ou deixar de ser. Em cada momento eu sei quando eu tenho que guerrear e quando eu tenho que me alegrar. Quando eu tenho que me descansar, igual tem, né, em Eclesiastes 3. Há tempo para cada coisa. Ou seja, há tempo de ser em cada atitude, em cada ocupação. E ter a vida completa é isso. É sobre sermos inteiros em cada situação, em cada ocupação que nós temos. Então, em nome de Jesus, que a gente venha querer ter essa vida completa. Mas a pergunta muitas vezes que fica é, como eu vou reconhecer minha mentalidade? Onde está isso? Onde eu encontro? Gente, simples. Na Bíblia Sagrada. E então como eu me ligo ao Senhor, ao Sagrado? Orando. Mas eu estou fraca, como eu faço? Jejuando. E agora nós vamos entrar nesse tripé diário. Nessa ação, nessas atitudes, para que a gente venha cada vez mais ser refinado, cada vez mais amadurecer, evoluir e termos essa vida completa, porque isso é uma promessa. À medida que vamos tendo a mentalidade de Cristo para cada ocupação, é à medida que vamos nos tornando inteiros e completos em cada ocupação. Quando eu tiver que ser dona de casa, então eu vou ser dona de casa. Quando eu tiver que trabalhar, eu vou ser estar inteira no meu trabalho. Quando eu tiver que ser mãe, eu vou estar inteira sendo mãe. Quando eu tiver que ser mulher, eu vou estar inteira nos meus cuidados. É sobre isso. É sobre ter a mentalidade certa para cada situação e ocupação. E nós temos isso através da oração, através do jejum, através da palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada, é bom que a gente tenha o entendimento certo sobre ela. A Bíblia é onde tem todos os mistérios sobrenaturais e espirituais. Eu sei que nesse tempo as pessoas estão querendo reduzir a Bíblia a um livro de mitologia, ciência, biologia, história, poesia, filosofia, mas a Bíblia ela não veio para isso, ela veio para ser sagrada. E lá em Apocalipse 10, do 8 ao 11, diz assim: Então a voz do céu que eu tinha ouvido falou outra vez comigo, dizendo: Vá até o anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra e pegue o livro aberto que ele tem na mão. Eu fui e pedi ao anjo o livrinho, e ele me disse: Pegue o livrinho e coma-o. No seu estômago ele ficará azedo, mas na sua boca será doce como mel. Então aqui Deus está falando o seguinte: a Bíblia Sagrada ela veio do sobrenatural para o natural. Ela não é um livro qualquer. Ela não é um livro de homem. Qual é a diferença do livro do homem? O homem vai lá, observa alguma situação e consegue escrever, porque o homem tem o domínio sobre a natureza, e isso foi dado para a gente. Então é o homem olhar a natureza, observar e escrever sobre ela. Agora, existem os livros que vêm do sobrenatural para o natural. Sagrado, que é a Bíblia, e os que nos profanam. E, gente, é muito interessante, porque não é de hoje que eles tentam fazer os livros da Bíblia se tornar ali uma mitologia, né?
Lá em Ezequiel 33, do 31 ao 33, diz assim: Assim o meu povo se ajunta em grande número para ouvir o que você tem para dizer, mas eles não querem pôr em prática o que você diz. Ele fala bonito, eles dizem, mas o que querem é ganhar dinheiro. Para eles, você não passa de um cantor de canções de amor ou tocador de harpa. Eles ouvem o que você diz, porém não fazem nada daquilo que você manda. Porém, quando acontecer tudo o que você diz, e vai acontecer mesmo, aí eles ficaram sabendo que um profeta esteve no meio deles. Aqui Deus está dizendo, eles escutam a palavra, que hoje a Bíblia é sagrada, é a palavra de Deus, acham bonito, mas a encaram como um livro de mitologia, ou simplesmente um livro de historinha para boi dormir. E Deus está falando, não, o meu livro não é de mitologia. O meu livro é a minha palavra. E o que está escrito nele, diferente do livro de mitologia, diferente dos livros, séries, filmes, que não vão acontecer, a palavra de Deus vai acontecer, já está acontecendo e vai acontecer ainda mais. Então, eu assim, acho que o cristão ele precisa começar a enxergar a Bíblia como a verdade absoluta, sim. Tem cristãos que têm dúvidas do que está escrito em Gênesis, Apocalipse. E isso a gente precisa ficar bem definido. E crer que tá em Gênesis, Apocalipse é a verdade. Só que a grande dificuldade é que as pessoas não entendem que a Bíblia não é para ser lida de forma literal. Porque a própria fala que a letra pela letra mata, mas o espírito vivifica. Então o cristão ele precisa começar a buscar um entendimento da palavra de Deus. Gente, a palavra de Deus, cada elemento tem um significado. Tem uma tradução que Deus deixou para o Espírito Santo nos dar, justamente porque esse livro é tão poderoso que se cai nas mãos de pessoas erradas é usado de forma indevida. E Deus não quer isso. Aqui, como está em Apocalipse que nós lemos, a palavra de Deus é para a gente ler, entender de forma sobrenatural para o natural. É um livro de leis espirituais, é um livro de leis sobrenaturais. É um livro que fala sobre colheita e plantio. Gente, tudo que é plantado, a gente vai colher. Quer ver? Na Bíblia fala sobre quem planta desonestidade vai colher injustiça. Não tem jeito. E isso acontece aos montes. É um livro de lei para todo mundo. As pessoas acham que é só para uma religião, mas não, é para todo mundo. Infelizmente, foi de forma imprópria. Como eu posso dizer? Foi apropriado de forma indevida por algumas religiões, mas é um livro de leis para o mundo inteiro, para todo mundo. A gente conhecendo ou não, rompendo a lei, vai acontecer. Mas conhecendo ou não, obedecendo a lei, vai colher bons frutos também. Porque é sobre o que a gente faz. E quando a gente entende isso, a vida do cristão fica mais fácil. Então vamos começar a entender que a Bíblia é toda a verdade. E buscar, então, o significado de cada palavra dela para os dias de hoje, que é o que nós vamos trazer aqui. Qual é o significado espiritual das leis do sacrifício daquela época? Errei, mas isso é do passado. Não é. Toda a Bíblia tem um significado para cada geração, de Gênesis a Apocalipse. Inclusive, eu te desafio, bota no comentário aqui se tem alguma palavra que talvez ache que não tem como aplicar nos dias de hoje, que eu creio que o Espírito Santo vai trazer esse entendimento para nós, essa revelação para nós. Então, em nome de Jesus, vamos começar a encarar a Bíblia como um livro sagrado que é, e não deixar mais se tornar um livro de contação de história. Tem pessoas que vão na igreja e para escutar de forma lúdica a Bíblia. A Bíblia não é para ser contada de forma lúdica. A Bíblia é para ser contada como um livro de lei e com significado e aplicação para os dias de hoje. E é isso que nós vamos nos aprofundar aqui em nome de Jesus. Para que a gente chegue à mentalidade de Cristo. E para que seja abatida toda a idolatria e toda a mentalidade maligna, todo o ego humano, tudo que não provém de Deus. E a gente faça essa transição segura para que, em nome de Jesus, nós venhamos ter a mentalidade de Cristo. A Bíblia revela todas as mentalidades. E qual devemos colocar no lugar, que é a de Cristo Jesus. E isso a gente precisa botar um altar na nossa casa. Tu imagina, tu tem que só, alguns lugares só vai à igreja um dia da semana. Sem contar que, infelizmente, quantas pessoas, como a gente leu acima, estão trazendo ensinamentos errados. A gente vai ficar nessa vulnerabilidade até quando? Nessa infantilidade até quando? Nessa imaturidade até quando? Sendo que nós temos e podemos ter a revelação direta do Espírito Santo, de Cristo, de Deus. E vamos já até quando ficar dependendo de homens para nos servir, enquanto nós temos o pastor dos pastores, que é Jesus. Renata, então tu está falando para eu sair da igreja? Não, eu estou falando para a gente ter uma conexão direta com Cristo, que é isso que ele espera de nós. Como nós podemos falar que somos cristãos, sendo que a gente nem entende da mentalidade de Cristo, gente? Se a gente não tem uma comunicação direta com ele, com o Espírito Santo. Chegou a hora do crescimento e da maturidade. Chegou a hora de sermos cristãos verdadeiros, os desejados das nações.
Em nome de Jesus. Ai, Renata, então tá. Então eu agora acredito na Bíblia fielmente. E o que eu faço com isso? Transforma toda a palavra da Bíblia em oração. Qual oração tem mais poder? A minha ou a tua? O cristão sabe responder isso. Lá em Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Aqui Deus está dizendo, não é sobre os líderes, não é sobre pessoas que estão aparentemente com roupas de santos, de religiosos, mas é a oração do justo. Porque a oração do justo faz com que nós venhamos ser justos conosco e com Deus. É de falar com Deus: Senhor, eu não mereço. Senhor, eu estou nesse pecado aqui, eu me arrependo, porque hoje eu sei que a mentalidade de Cristo é essa e não essa. A oração do justo tem muito poder. É quando a gente confessa e quer viver melhor para Deus e para o próximo e para nós mesmos. A oração do justo é aquela que é sobre nós. É sobre, pai, eu quero ser um melhor pai, eu quero ser uma melhor mãe, eu quero ser uma melhor amiga, eu quero ser uma melhor filha, eu quero melhorar como cidadã, eu quero melhorar como profissional, eu quero melhorar como serva, eu quero melhorar como patrão. Me ensina, Senhor, a ser conforme o Senhor quer, para eu ter uma vida completa. Me tira, Deus, do caos, da escuridão. Abre os meus olhos, guia os meus passos até o descanso, até a satisfação de olhar e falar assim: como eu amadureci em Deus. O pecado nada mais é do que uma imaturidade, uma cegueira espiritual. Mas Deus hoje, Ele quer abrir os nossos olhos. E isso tudo nós conseguimos através da oração, da ligação. A oração é a ligação do natural para o sobrenatural, do natural para o sagrado de Deus. E é isso que Deus espera de nós. Deus está esperando essa oração. Porque quando a gente ora, mas Deus sabe de todas as coisas. Sim, e quem não sabe somos nós. Nós devemos confessar com a nossa boca. Nós devemos declarar para o Senhor aquilo que nós queremos. Porque isso dá o aval ao Senhor para agir em nossa vida. Isso fala para o nosso livre-arbítrio o que a gente realmente quer. Então, em nome de Jesus, que a gente venha ser a pessoa que Deus quer que a gente seja. Para que a gente venha conseguir, em nome de Jesus, alinhar a nossa mentalidade com a mentalidade de Cristo. E tem uma terceira via que é indispensável para que nós venhamos ouvir a voz de Deus e sermos parecidos com Cristo, estarmos próximos de Cristo. Porque existem duas vias, irmãos. A nossa com Deus e a de Deus para a gente. E esse terceiro fundamento aqui que eu vou falar, que é o jejum, ele tem essa função de nos purificar, nos fortalecer, abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para a gente entender e ouvir a voz de Deus. Porque quantas pessoas oram, falam com Deus, mas não conseguem ouvir a Deus? Porque o espírito muitas vezes está enfraquecido. Que Deus fala com o espírito. Muitas vezes, o que nos falta também é o jejum. Eu já creio na palavra, já leio, eu quero ter minha mentalidade em Cristo, eu quero ter a vida completa, eu leio, eu oro, mas eu não escuto Deus, eu não entendo Deus. O jejum é para refinar os nossos ouvidos, para potencializar Deus em nós, nossa fé, nosso amor, tudo que vem de Deus em nós. É com jejum. Lá em Lucas 5, 34 ao 35 diz assim: Jesus respondeu: vocês acham que podem obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuarem enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. E aqui Deus está falando sobre o jejum espiritual. Isso mesmo. Não é o jejum religioso, não é o jejum espiritualista, não é o jejum intermitente, é o jejum espiritual. E quando eu sei que é o jejum espiritual? Quando eu quero fazer um jejum para eu me tornar mais parecida com Cristo, mais próxima de Cristo, ter a mentalidade de Cristo. Porque, gente, quando a gente tem a mentalidade de Cristo e pratica aquilo que Cristo espera de nós, nós estamos ali declarando que nós queremos estar próximo do noivo, que nós queremos ser a noiva de Cristo. Então, em nome de Jesus, o jejum existem vários tipos de jejum, mas o espiritual é aquele que nós somos fortalecidos para sermos e estarmos perto de Cristo. Fazer uma transformação, uma transição de sair da natureza humana para uma natureza sobrenatural. Tem gente que fala assim: tudo para vocês é espiritual. Tudo é espiritual. Só que Deus nos chamou para sermos sobrenaturais com Ele. Exatamente. Então aqui, também no versículo 37 diz assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Não. Vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho, pois diz: o vinho velho é melhor. Aqui Deus fala o seguinte: o jejum, ele serve para tu ter a mudança. Você é o odre.
para tu se tornar um odre novo. Então Jesus vem com vinho novo, com a alegria nova de ser como Cristo quer que a gente seja. Só que ninguém toma vinho novo quando experimenta vinho velho, porque acha que o velho é melhor. O que isso quer dizer? Ah, não, mas a minha vida antiga era melhor. Ah, não, mas quando eu pecava, quando eu estava no Egito, era melhor. Quando eu ia para dançar, quando eu era viciado, quando eu tinha uma onda melhor. Quando eu estava no mundo era melhor. O entretenimento era melhor, tudo era melhor. Porque a pessoa, quando ela está fraca, ela não espera o vinho do Senhor encorpar e envelhecer. Ela já quer logo voltar para a vida antiga. E para isso é o jejum, porque o jejum ele nos ajuda a fazer essa transição e gostar do vinho novo. Então entende que o jejum é para um fortalecimento mental, para que a gente queira fazer a transição, mas permanecer no vinho novo. Está vendo a importância do jejum? Para nos manter perto de Cristo. Que é muito difícil, gente. O mundo ele é cheio de atrativos visuais, cheio de entretenimento, cheio de zona de conforto. Para o mundo, a zona de conforto é onde ele quer nos deixar. Antigamente, o mundo ficava tentando nos tirar de Deus com várias formas. Mas dessa vez, ele está conseguindo nos tirar de Deus só nos distraindo. De tão fraco que a gente está, de tão reduzido que a gente está. As pessoas chegaram a um ponto de, se tiver comida e bebida, está ótimo. Isso é uma redução de tenda muito grande. E Deus ele está nos convidando a ir além, a ter uma vida completa, a chegarmos ao nível de comunidade. É isso mesmo. E isso só é possível amarmos esse novo, querermos esse novo, fazermos essa transição e permanecer nela, palavra, oração e jejum. Mas, insistindo, teremos a salvação eterna e começamos a viver ela aqui, depois dessa grande transição. Eu sei que no começo é muito difícil, mas é super possível viver no lugar que Deus quer, que é a nossa terra prometida. Entendendo que terra prometida é a nossa mente. Cada uma tem a sua, é personalizado. Deus, ele quer trazer a identidade. Cada uma tem a sua, não é? Cada um tem a sua digital. Mas Deus quer trazer a nossa identidade que ele fez para cada um. Deus não quer a gente numa padronização. A padronização é do mundo. A personalização e uma vida individual em que Deus dá atenção para cada um de nós, só Deus tem essa capacidade de fazê-lo, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente. A maioria dos outros deuses, sim, existem outros deuses, não são. Então eles precisam padronizar para ter o maior controle da massa. Agora Deus não precisa disso. Deus quer te tratar de forma individual. Quem é você em Deus? E é isso que o cristão precisa descobrir e que nós vamos fazer aqui, em nome de Jesus. Bom, chegamos ao final dessa base do cristão, mas eu te peço, comente, curta, compartilha, para que a gente venha chegar aos confins da terra. E até o próximo. Beijo, tchau.